presidente, senador Vicentinho Alves, senhoras senadoras, senhores senadores, eu aqui ocupo a tribuna neste final dos trabalhos, já quase encerrando essa sessão, para trazer um assunto que muito preocupa a todos nós e preocupa muito mais ao setor educacional do nosso país. Mudanças intempestivas nas regras do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, atrasos injustificados nos repasses de recursos e maiores exigências para a aprovação de novos contratos, vem colocando as instituições de ensino superior de todo o Brasil em situação extremamente complicada. Me reuni com o núcleo de escolas de ensino superior do município de Joinville, minha cidade, maior cidade de Santa Catarina, que é ligado à Associação Empresarial do município no dia 14 de agosto, portanto, há 3 semanas. Fiquei alarmado com o relatório que me foi feito pelos dirigentes das instituições de ensino superior da cidade. E são muitos, porque a cidade é, além de industrial, também uma cidade universitária de grande expressão em Santa Catarina e, com certeza, no Brasil. No início do ano, estudantes de todo o país, calouros e veteranos, não conseguiram concluir aditamentos e novos contratos de financiamento estudantil. Todos nós sabemos disso. A imprensa noticiou isso amplamente. O governo, o Ministério da Educação, alegou problemas no sistema eletrônico. Vejam, Vossas Excelências, depois de tantos anos, senador Eduardo Amorim, de funcionamento do FIES, de repente o computador apagou. De repente ele não deu conta do recado. Aliás, o computador imitou o governo e os governantes, não deu conta do recado. Quando voltou a funcionar o sistema, já em março, o SIS-FIES passou a bloquear os aditamentos para as universidades cujas mensalidades tivessem subido mais do que 6,41%. Aqui preciso fazer uma observação. Uma universidade, uma instituição de ensino superior, é como uma empresa, como um comércio, como uma instituição qualquer que tem atividades, que contrata funcionários, que discute reajuste de salários, que faz acordo coletivo de trabalho com muita gente e com todos os sindicatos que envolvem a categoria do magistério. Se faz acordo coletivo de trabalho e se estabelece uma remuneração para o exercício seguinte dos funcionários, obviamente que precisa repassar aquele custo para as mensalidades dos alunos, em nome de uma melhoria da qualidade de ensino, em nome da melhoria das condições de funcionamento de laboratórios e todas as instalações da universidade. De repente vem o MEC, como um professor de Deus, e diz, olha, vocês só podem aumentar 6,41%. Só que o MEC diz isso no mês de março. E o acordo coletivo de trabalho foi formalizado lá em novembro, em outubro do ano anterior. Como fazer para impedir que uma instituição, por exemplo, dê um aumento ou pratique um aumento de 7% na mensalidade dos seus alunos? Porque o MEC simplesmente quer 6,41%. Bloquearam-se muitos contratos e muitos acessos de alunos nestas universidades em nome deste aumento que o MEC considerava suficiente e justo, sem considerar as questões trabalhistas, as questões de inflação, as questões de custos financeiros que estão embutidos no custeio de uma instituição. Após sucessivas prorrogações, foram finalmente regularizados mais de 2.900.000 contratos novos e antigos. Os alunos deixaram de pressionar o Ministério da Educação e também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é o agente operador do programa. Para as instituições de ensino superior, porém, a situação estava longe de se resolver. Os repasses de recursos do FIES ficaram suspensos enquanto os contratos de empréstimo não puderam ser adiados. Nesse meio tempo, os alunos foram obrigados a pagar suas mensalidades
Imaginem, Vossas Excelências, com que sacrifício. Colocando em dia as primeiras mensalidades do ano. Regularizados os contratos, as universidades tiveram que reembolsar os estudantes. Vejam bem, Vossas Excelências, as universidades que já não recebiam do MEC o pagamento tiveram que reembolsar os estudantes e ficaram na expectativa de que os recursos do Ministério via FNDE viessem logo em seguida. Não vieram, não aconteceu o repasse. Passou-se mês de abril, maio, junho, julho, agosto, e só no final de agosto é que o Ministério da Educação pagou às instituições pelo valor relativo ao primeiro semestre. Em manobra, para continuar retendo o dinheiro, o MEC exigiu que as instituições de ensino superior prestassem esclarecimento sobre os percentuais de aumento das mensalidades, exatamente a diferença superior a 6,41. O MEC, perdido nos emaranhados burocráticos do Ministério, fez com que as planilhas de custos das universidades fossem analisadas durante meses e, muitas vezes, sequer chegaram ao final do trabalho. Para falar de um caso que eu conheço bem, eu devo relatar a Vossas Excelências o que me foi apresentado pela reitora da Univille, uma universidade de grande porte, que se encontra instalada em Joinville, é uma universidade comunitária. A reitora Sandra Furlan informou-me na ocasião que a dívida do MEC, do FNDE, com a entidade, chegou a 8,8 milhões de reais. Ou seja, o valor correspondente a 2 meses de folha de pagamento da instituição. E isso, obviamente, comprometeu as finanças da instituição, fez com que ela precisasse reordenar as suas contas, tomar empréstimos, não só ela, outras instituições também. Mas hoje a reitora Sandra me informou que o MEC, no final do mês passado, o início desse mês, providenciou o pagamento de 6,6 milhões de reais por conta dos 8 milhões e 800 que o MEC devia. Portanto, a instituição ainda tem para receber do MEC pouco mais do que 2 milhões de reais relativos ao primeiro semestre. Vejam, Vossas Excelências, quanto de ajuste financeiro, quanto de manobra contábil e financeira uma instituição precisa fazer para poder suportar esse déficit de caixa. E esse problema, senhores senadores, não é um problema que acontece apenas em Santa Catarina. Ele está acontecendo em todo o Brasil, junto a todas as instituições que têm alunos que estão obtendo financiamento ou que têm financiamento pelo FIES. É preciso mencionar e registrar esse fato para que ele não se repita. Até porque me foi informado hoje que o Ministério da Educação, nos requerimentos e nos pedidos de financiamentos para o segundo semestre de alunos, estabeleceu uma nova regra que é inédita. O Ministério disse, senador Randolfo Rodrigues, que todos os alunos que requereram financiamento pelo FIES e que estão considerados aptos ao financiamento, não necessariamente tem o financiamento contratado, apenas tem o seu pedido considerado como apto, como o pedido adequado. Cada aluno desse deve merecer da instituição de ensino 5% de desconto na mensalidade. Vejam, Vossas Excelências, se numa instituição nós tivermos 10 mil alunos, por exemplo, e 1.000 solicitaram financiamento do FIES, vamos imaginar que 500 tenham sido considerados aptos para requerer o financiamento. A universidade tem que dar o desconto para todos os 500 alunos, de 5%. Porém, no momento em que a universidade concede o desconto, vai ter que aguardar a liberação do financiamento. Vamos imaginar que, ao final, apenas 300 alunos mereçam esse financiamento, ou possam obtê-lo. Vão ter os 5% de desconto. Os outros 200 alunos que não terão o financiamento terão o desconto igualmente. Como é que uma universidade comunitária
administrada por gente que está lá querendo promover o ensino, promover a educação, viabilizar e favorecer alunos, vai trabalhar com uma regra que ela própria não criou, que foi criada pelo MEC e que acaba beneficiando um aluno só porque requereu o financiamento e não vai beneficiar o outro que eventualmente não fez o requerimento do FIES. É realmente um problema muito sério que preocupa as instituições e desacredita o programa, desacredita o FIES em todos os sentidos. É preciso também mencionar, e aqui não vai nenhuma crítica, porque eu sempre votei a favor de projetos que beneficiem regiões do Brasil com menos desenvolvimento e com mais carências. Vossa Excelência, senador Eduardo Amorim, que é do Sergipe, sabe disso. O senador Randolph sabe disso. O senador Paim, que aqui se encontra no plenário, sabe que nós do Sul nunca deixamos de ser solidários aos nossos amigos e nossos irmãos do Nordeste, da Amazônia e de regiões menos desenvolvidas do país. Porém, nós não aceitamos que as nossas regiões sejam penalizadas por isso. Isso é que não dá para admitir. Aí, na reformulação do FIES, se colocou que as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão um volume maior de recursos e um volume maior de financiamentos para alunos pelo FIES. Isso em detrimento dos alunos do Sul. Quer dizer, se quiséssemos fazer os do Norte e Nordeste crescer em número de 50%, tudo bem. O que nós não podemos é diminuir no Sul 10% de alunos. Não dá para aceitar. Nós deveríamos permanecer, no mínimo, na mesma condição que tínhamos nos anos anteriores e não sofrer uma redução na quantidade de contratos firmados por alunos para a obtenção do financiamento. Só no meu estado, 18 mil estudantes ficarão sem o FIES neste ano. Neste ano. 18 mil. Jovens, estudantes que acreditaram no governo, que acreditaram nesta frase que a presidente Dilma proferiu como slogan do seu segundo mandato, do seu segundo governo, e que não é verdadeiro, que o Brasil é pátria educadora. Como é que uma pátria educadora se tira 18 mil alunos catarinenses da possibilidade de fazerem e continuarem fazendo o ensino superior com o financiamento do FIES? Alia-se a essa restrição o número de vagas e o aumento da taxa de juros da amortização para 6,5% ao ano e o reajuste das trimestralidades em 200%. Isso é muito grave, isso é muito ruim, isso é negativo para a educação. Determinou-se ainda que serão preferentemente atendidas as inscrições para licenciaturas, engenharias e carreiras da área da saúde. Os candidatos de outras áreas terão que buscar alternativas de financiamento com taxas de juros que chegam a 2,23% ao mês. Como se esse país não precisasse de contadores. Aliás, contadores são muito necessários, porque eles conseguem identificar, muitas vezes, a corrupção quando ela está acontecendo nos seus primeiros momentos. É necessário que nós tenhamos profissionais na área da agronomia, profissionais na área da alimentação, profissionais na área da metalurgia e, de repente, nós estamos vendo aqui que licenciaturas, algumas engenharias e carreiras na área da saúde são preferências do Ministério da Educação e do governo, em detrimento de outros. Contrariando as expectativas criadas com o lançamento do FIES, a pátria educadora da presidente Dilma restringe mais e mais o crédito para os estudantes e deixa de repassar recursos fundamentais para a manutenção das universidades ligadas ao programa. Tudo por causa do esvaziamento dos cofres públicos, resultado do desgoverno financeiro, da inépcia da atual administração. Está cada vez mais difícil alimentar o otimismo sobre o futuro do ensino superior no Brasil. Como senador da República, como representante de Santa Catarina, como cidadão, tenho o dever de alertar Vossas Excelências mais uma vez quanto a isso. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos e que, quem sabe, amanhã cedo, a nossa presidente, o ministro da Educação,
os líderes que apoiam o governo acordem pensando que o Brasil pode ser melhor, pode ser maior, pode ser grande, se alguém no governo decidir finalmente que a educação é uma prioridade, precisa ser tratada como tal. Em educação não se faz economia, em educação não se faz corte, em educação não se aumenta a taxa, em educação não se escolhe, em educação se elege uma sociedade inteira como beneficiária. Portanto, esperamos que tenhamos oportunidades melhores para a educação do Brasil daqui para frente. Muito obrigado.